Abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo 7. Nós ainda estamos na nossa série de mensagens Minha Casa na Rocha. E você é o meu convidado então a fazer a leitura desse texto do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, e nós vamos ler a partir do verso 24. Antes de fazermos a leitura, eu quero pedir a você, por favor, feche os teus olhos, em reverência ao Senhor, a palavra de Deus. Curve a sua cabeça nessa hora, peça ao Senhor que fale ao seu coração. Nosso Deus e Pai, diante de Ti nos apresentamos com as nossas angústias, ansiedades, preocupações, com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, sabedores, ó Pai, da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, da nossa fraqueza. Nós clamamos a Ti, tem misericórdia de nós, transforme a nossa vida, segundo a Tua vontade, que não seja as minhas palavras, mas sejam as palavras do Senhor Jesus a reverberar, a ecoar, a fazer sentido no coração de cada pessoa. Muda a nossa mentalidade, martele o nosso coração, para que gere frutos dignos de arrependimento, em nome de Jesus, amém. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, diz o texto sagrado: todo aquele, qualquer pessoa, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora olha só o que o texto diz: desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, deram com ímpeto, combateram aquela casa, e aquela casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Porém, entretanto, contudo, mais aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, não as obedece, será comparado, assemelhá-lo-ei a um homem insensato, imprudente, que construiu, edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Que Deus abençoe a sua palavra, em o nome de Jesus. Olhe para mim, preste atenção. Nós temos falado sobre Minha Casa na Rocha. Na nossa primeira mensagem nós falamos sobre como identificar os princípios, os fundamentos, os valores sobre os quais a nossa casa deve ser edificada. Na segunda mensagem falamos sobre identificar esses ventos que sopram contra uma casa e podem balançar a estrutura dessa casa. A terceira mensagem
falamos sobre como identificar os alicerces, os tijolos, se são tijolos que estão sendo construídos sobre fundamentos arenosos, movediços e perigosos, porque se construímos a nossa casa em um fundamento instável, é prenúncio de calamidade que está por vir. Domingo passado falamos sobre edificar a casa a partir do perdão e da graça de Deus, que são ingredientes para manter uma casa na rocha. Hoje eu quero falar sobre como identificar aqueles que combatem, aqueles que tentam destruir ou que dão com ímpeto contra a nossa casa. E a primeira menção que eu quero fazer é como identificar esses combatentes. Quem são estes que combatem a nossa casa com o objetivo de fazê-la cair? Quem são esses que tentam destruir a nossa casa? E a primeira menção que eu quero fazer é acerca da nossa condição pecaminosa. O texto bíblico diz: e combateram aquela casa. Como se combate uma casa? Se combate uma casa a partir da nossa condição natural, que é a condição pecaminosa. É interessante, porque foi o Paulo quem disse: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Está lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 16, no capítulo 7. Agora preste atenção, quando Paulo escreveu esse texto, Paulo já era convertido, Paulo já era apóstolo, Paulo já era missionário designado para pregar aos gentios. Então ele não disse a Ageu: eu era um homem miserável. Ele não disse: eu fui um homem miserável, mas a afirmação está no presente: eu sou miserável homem que eu sou. Então Paulo está fazendo uma autoanálise. E aí ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então Paulo está falando de uma condição humana, e que não afetou só o Paulo, mas que afeta a todos nós, pois todos nós somos pecadores. Agora, essa leitura, essa compreensão, esse entendimento de que eu sou um pecador, pode me levar a dois perigos que nós precisamos evitar. O primeiro deles é que pode se tornar uma desculpa para que eu e você sempre caiamos em tentação. E aí a nossa vida, ela vai girando em um ciclo que todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, eu sempre fico pedindo desculpas pelas mesmas coisas de sempre, sob a justificativa de que eu tenho esse problema. O fato de sermos pecadores não pode se tornar uma desculpa para você se render ao pecado ou aos propósitos do diabo. Nós não temos vida dupla. Então nós somos chamados por Deus como nação santa,
Então a nossa chamada é para lutar contra o pecado, de modo que não pode existir em nós uma dubiedade, uma bipolaridade na nossa espiritualidade, porque, por exemplo, quem casa não pode levar a vida de solteiro. Quando você casa e insiste em querer levar uma vida de solteiro, você está querendo viver uma vida dupla. Ou você é casado ou você é solteiro. Ou você vive como marido e mulher, ou essa relação, ela inexiste do ponto de vista do matrimônio. Então, o que nós precisamos discernir é que essa nossa condição pecaminosa, ela vai entrar em confronto constantemente com o nosso propósito de servir a Deus. Nós temos uma carne, a carne é fraca, então a nossa consciência de que miserável homem que eu sou, ou que a minha carne é fraca, ela não pode ser uma desculpa para que o pecado seja hábito na minha vida, mas ela tem que servir como vigilância para mim. Então, se eu tenho uma condição pecaminosa, se o bem que eu quero não consigo fazer, se o mal que eu não quero eu faço, se a minha carne é fraca, então vigia, irmão. Isso serve para você vigiar. Desconfie de você mesmo. Não seja daqueles que pagam para ver, porque você vai colocar a sua vida, o seu casamento e a sua família em perigo. Então desconfie de você mesmo, vigie você mesmo, desconfie sempre de você, porque do contrário, a sua casa vai ser combatida e ela vai cair. Não vá achando que você é santo, santo, santo demais. Pastor, eu sou santo, santo, santo demais. Você pode colocar 10 mulheres, eu sozinho com essas 10 mulheres, que não vai acontecer nada. Vai, briga com a sua carne, briga com você mesmo. Então vigie. A nossa autorreflexão, o nosso autoexame deve servir como vigilância. O segundo fator que desencadeia numa luta e num combate contra uma casa é o peso da lei, e a lei se torna pesada. Porque quanto mais leis nos envolvem, mais somos exigidos a um comportamento elevado que não conseguimos cumprir. Daí porque Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quando Jesus disse isso, Letícia, Jesus disse isso em um contexto em que os discípulos estavam cansados do peso da lei. Por isso que ele fala: o meu jugo, ele é suave, ele é leve. Esse peso da lei nos faz termos um comportamento cheio de culpa, porque não atingimos a perfeição da lei. Então, quando nós não atingimos aquilo que é perfeito para a lei, nós nos sentimos culpados. E quando nós nos sentimos culpados, essa culpa, se ela não for tratada, curada e restaurada, ela vai primeiro ter a possibilidade de se tornar uma pessoa hipócrita e cínica. Porque você é daqueles que está sempre arrependido com cara lavada. Mas você está sempre arrependido com cara lavada, e como você nunca muda de comportamento, então você vai se tornando uma pessoa cínica, hipócrita, que sabe o que deve fazer, mas não faz. Ou então você acaba se tornando um ser fraco devido à sua fraqueza. E aí você fala: não, eu não tenho força para lutar. Então, como eu cheguei à conclusão que eu não tenho força para lutar, o que eu fiz?
me entreguei. Já que eu não dou conta, eu me entreguei. Então não seja dessas pessoas que, por causa do peso da lei e da culpa que ela traz, você se torna cínico e hipócrita. E nem também daqueles que se rendem por causa da sua fraqueza ao pecado. Você precisa ser daqueles que não desiste e que diz para a sua fraqueza: eu posso não dar conta, mas na graça de Deus eu vou vencer no nome de Jesus. Terceiro, cuidado com a religião. Cuidado com a religião. A religião também pode destruir a nossa casa. Sabe por quê, Poliana? Porque a religião às vezes empresta uma ideia para nós que toda a família tem que ser perfeita. Deixa eu te contar uma coisa: não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Ou, paradoxalmente, como dizia o Raimundo, o Tiago lembra muito bem, complicada e perfeitinha. Esse complicada e perfeitinha, quando você me apareceu, é um paradoxo, né? Complicada e perfeitinha. Mas olha só, não existe família perfeita. E mais do que isso, Cícero, a Bíblia nunca tratou nenhuma família como sendo perfeita. A Bíblia, quando fala de família, ela fala de realismo. Você quer ver uma coisa? Tinha só um casal no mundo, Adão e Eva. Viviam no paraíso. Tinham 2 filhos. Não é de ver que um filho matou o outro. Já pensou nisso? Está registrado na Bíblia: um irmão matou outro irmão. Viviam no paraíso. Pega a família do Noé, no dia em que ele encheu a cara de vinho, e aí um dos filhos dele começou a zoar da cara dele. Noé, que entrou na arca e salvou a família toda. E o Davi, que era um homem segundo o coração de Deus? O Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Olha para a família do Davi e vê a tragédia que aconteceu na família do Davi. Olha para Jesus, a ascendência de Jesus. Você vai encontrar gente de tudo quanto é tipo. Olhe para a família de Jesus, você vai perceber também que nem os próprios irmãos e primos de Jesus reconhecia ele como Senhor e Salvador. Daí porque ele disse uma frase que o profeta na sua casa não é bem recebido, ou a gente parafraseia num português claro: santo de casa não faz milagre. Então não existe família perfeita. E às vezes esse nosso peso de família perfeita nos frustra, nos decepciona, porque a religião nos empresta uma ideia que a família tem que ser perfeita. Outro problema que nós enfrentamos é a nossa sociedade pós-moderna. É a filosofia presente na sociedade pós-moderna e que combate terrivelmente a nossa casa. E aí eu vou tratar de alguns problemas dessa sociedade pós-moderna que tem tido reflexo na minha e na sua família.
Porque nós somos uma sociedade que privilegiamos o tempo. O tempo para nós é dinheiro, o tempo é trabalho. E como nós somos uma sociedade que privilegiamos o tempo, nós não temos mais, Ageu, paciência. Nós nos tornamos pessoas sem paciência. E por essa razão, por privilegiarmos o tempo, como as coisas têm que funcionar rapidamente, nós não respeitamos mais processos, porque ninguém e nada nasce pronto. A vida é um processo em que as pessoas vão sendo formadas, vão se amadurecendo, vão crescendo, vão se desenvolvendo e vão passando por etapas como qualquer outra pessoa passa. Mas como somos uma sociedade, Jainara, frenética, a gente perde a paciência. E a falta da paciência desencadeia o quê? Desencadeia estresse, cobranças excessivas dentro de casa. Nos tornamos pessoas que cobram sem parar, porque privilegiamos o tempo. Nós privilegiamos o momento. Somos uma geração, a filosofia desse momento desse mundo é privilegiar o momento. Então a gente pensa no momento, mas não pensamos nas consequências depois que aquele momento passar. Então vivemos de paixões desenfreadas e vivemos de momentos. E aí, como nós vivemos de momento, nós estamos tornando líquido nossas relações. E tudo está se tornando descartável. Descartável. Então, eu te uso, você não me satisfaz, não presta mais para mim, eu mando você embora, eu te descarto. Eu, por exemplo, sou de uma geração que eu tenho filho. Meu filho usa fralda descartável, mas alguns pais aqui passaram por uma experiência. Os meus pais, por exemplo, porque eu nasci em 1985, então naquela época, quando eu nasci, não se tinha muito acesso a fraldas descartáveis. Mas preste atenção hoje como tudo se tornou descartável. É um processo muito rápido. Você coloca a fralda da criança, fez o xixi ou fez um cocôzinho, tirou o papapá, jogou no lixo, acabou. Acabou. E assim tem se tornado nossas relações. Nós vamos descartando, nós não temos mais firmeza, a gente não consegue mais construir as coisas, não conseguimos mais construir um processo. Quando eu vejo, por exemplo, um casalzinho envelhecendo, os dois juntinhos, apaixonados, a bênção da permanência, 10, 20, 30 anos ali juntinhos. Que bênção, que bom. Mas a nossa sociedade não valoriza isso mais. Cuidado com a filosofia desse mundo, em que você está cada vez mais distante para quem é da sua casa e mais próximo ou exposto para quem não é da sua casa.
E aí nós temos um problema hoje, porque nesse mundo que nós estamos vivendo não existe mais limites, Graciela. Nós não temos mais fronteiras, então nós estamos perdendo a noção dos papéis que nós desempenhamos. Isso se dá pelo menos por duas coisas: o home office e o uso do celular. Essa nossa geração ainda vai enfrentar um problema muito grande, porque o home office aumentou bastante. Nesses últimos 15 anos aumentou bastante, e agora com a pandemia de cá, cresceu bastante o home office. Só que juntamente com o home office, cresceu bastante também a síndrome do pânico, a ansiedade e a depressão. Porque você não consegue mais saber quem é você em que tempo. Então você está lá na sua casa, e se você tem um privilégio de ter um quartinho todo separado, tal, para se desligar e se compenetrar no trabalho, é uma coisa, mas quando você não tem essa oportunidade, e ali na própria estrutura da sua casa, ou na mesa da sala, você tem que ligar o seu computador, e aí você está trabalhando, e o seu filho está chorando, e você está dando uma aula, ou fazendo alguma coisa, e a pessoa que está à sua volta está ouvindo a conversa do trabalho, e aí você tem que colocar no mudo, para chamar a atenção do fulano, ou para fazer aquilo. Você entra em desespero. Aliás, alguns psicólogos recomendam hoje, se você até vai trabalhar em casa, tem que colocar roupa de ir para o trabalho, para você tentar se desligar do mundo e tentar impor limites para que as coisas não sejam afetadas. Quando você, por exemplo, não trabalha de home office e tem um trabalho, e você tem as suas preocupações e angústias ali no trabalho, os quebra-paus que você tem para resolver, daí esse tempo, por exemplo, que o Vitor tem para sair lá da oficina, até ele chegar na casa dele, com tanto de problema que ele enfrentou no dia a dia, ele vai se acalmando, ele vai relaxando, ele vai pelo menos amenizando. Quando você está ali na sua casa, seu patrão te estressa, as coisas não saem do jeito que você imaginava, aí o seu filho recebe uma bronca desnecessária, sua esposa ou seu esposo recebe uma bronca desnecessária, porque você descarrega neles todo o seu estresse do trabalho, porque não tem limite. Saber impor limites. Por exemplo, eu quero dar um conselho para os casais que eu aprendi. Não discuta no seu quarto. Se você tiver que conversar alguma coisa com a sua esposa, tiver que abrir uma discussão, não discuta no seu quarto. Respeite o seu quarto como um ambiente do seu amor por ela. Não discuta na cama. Não discuta antes de dormir. Imponha limites nas suas relações. Saiba tratar de uma coisa na hora que tem que ser tratada, de um jeito que tem que ser tratado. Isso é limites. Jim Carrey, ele fez e estreou um filme muito famoso alguns anos atrás. O filme era O Mentiroso. E aí o Jim Carrey, ele inicia o filme fazendo uma promessa: eu vou falar a verdade, custa o que custar, eu só vou falar a verdade. E aí, num dos primeiros momentos que ele tem uma relação com a esposa, aí acaba a relação, a esposa pergunta para ele: e aí, meu bem, foi bom? Ele podia ter sido melhor.
quebrou o clima, totalmente. Podia falar daquilo uma outra hora, um outro jeito, num outro ambiente. Então a gente precisa começar a estabelecer mais limites. Nós estamos perdendo noção de limites. Nós estamos perdendo noção de processo de paciência. Você manda uma mensagem no WhatsApp da pessoa, se a pessoa demorar 15 minutos para te responder, você estressa. Você estressa. E aí o patrão às vezes te manda um WhatsApp à noite, depois do seu expediente, ou no final de semana em que você deveria estar descansando. Então nós estamos perdendo referenciais, nós estamos perdendo limites. Hora de comer é hora de comer. O avô da Gra me dizia muito que quando a família toda se reunia para comer em casa, começava a conversar sobre o trabalho, ele mandava todo mundo calar a boca na hora, porque para ele, na hora de comer, era uma hora sagrada. Não é para ficar discutindo sobre trabalho. Nós vamos comer. Perguntar: como é que você está, Letícia? Está tudo bem? Está tudo bem, Cícero? E aí, Gra, está tudo tranquilo? Mas saber respeitar. Então, tem momento certo para falar, tem momento certo para conversar, tem hora certa, tem ambiente certo. Casais que falta sair no tapa na frente do filho. Você acha que o seu filho vai crescer com qual imagem? Vai crescer com qual cabeça? O menino vai crescer com uma cabeça totalmente deteriorada. E você vira a sua casa de cabeça para baixo na frente dos seus meninos. Você está pensando que você está criando que tipo de ambiente com uma situação como essa? Precisa impor limites. Você tem que impor limites na sua relação. Tem momento certo para conversar com o filho, tem momento certo para conversar. Vai discutir um assunto então de casal? Discuta na frente deles. Sabe a hora certa de conversar? Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas que combatem a nossa casa, que é essa filosofia desse mundo que não tem mais limite, que não tem noção de espaço. Nós estamos perdendo a noção, literalmente estamos perdendo noção, estamos perdendo bom senso do que fazer, como fazer. Por isso, cuidado com a filosofia desse mundo que privilegia o tempo, o momento e que não tem fronteiras, que não tem limites. Saiba a hora certa de conversar. Tem uma canção que diz: hoje eu não quero problemas, hoje eu quero alegria. Então tem dia que é para você se alegrar. Não é para você encher sua casa de problema. Tem dia que é para você festejar, celebrar e deixar o problema lá fora. Vamos trancar o problema lá fora, fechou, psiu, coloca um zíper, vai curtir seu filho, vai curtir sua filha, vai curtir sua família. Deixa o problema lá fora. Não misture as coisas, porque depois que você mistura, meu irmão, para resolver, aí você vai ter um problemaço. Então imponha limites, imponha regras, cuide de cada situação, para que a sua casa não caia. Por último, eu quero falar sobre as forças espirituais que combatem a nossa casa. E nós não podemos negar, irmãos, essa realidade de existência de forças espirituais. O João, em Apocalipse, no capítulo 9, ele fala exatamente desse assunto. Ele fala de forças de Abaddon,
e Apolion, que vieram sobre a humanidade, e aí ele vai falar de uma quinta trombeta, em um tempo na história humana que o tampão, é essa a palavra do João, o tampão do abismo foi aberto. Então imagina, o caldeirão, o tampão do caldeirão sendo aberto. E aí o João fala todas as coisas horripilantes sairiam desse abismo, e existiriam forças espirituais no ar que gerariam nas pessoas um desejo de morte, forças que trariam o pânico da guerra. O João fala de cavalos aparelhados para a guerra. Você com essa sensação que você está sendo perseguido, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. O João fala da obsessão de uma carga de poder, porque ele fala de coroas parecendo ouro, essa obsessão desenfreada que nós temos poder, 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 e que sacrificamos até a nossa família, se for o caso, por causa do poder. Ele fala da ilusão dos homens, e aí ele diz: rostos como de homens, parecem humanos, mas não é. Veja se nas nossas relações nós não estamos nos tornando bestas, estamos perdendo a nossa dignidade de gente, não nos portamos mais nem como pessoas que respeitam um espaço do outro. Tem casa que parece zoológico, tem família que parece zoológico, de tanta gritaria, de tanto quebra-pau, de tanta falta de noção. Ele diz que aberto esse abismo, haveria também a ilusão e a fantasia do prazer, de seres que apareceriam com cabelos como cabelos de mulheres, e aí ele está falando dessa ilusão fantasiosa do prazer, e que gera morte. Ele fala de dentes como de leão, que é esse impulso, esse instinto da violência animal. Nossa casa às vezes parece um ringue de UFC. Ele fala da couraça de ferro, em que todos estão armados contra todos. E nos fala também do veneno do escorpião. Então, o João está falando dessas forças espirituais. E quais são os resultados dessas forças espirituais? Desejo de morrer. Desejo de morrer. Desejo de morrer. O que eu quero dizer com tudo isso? Que não dá, absolutamente não dá, Bruno, para cairmos num simplismo total acerca do que nós enfrentamos. O problema não é só o hálito do seu marido. Não é o hálito, não é por causa do hálito do seu marido que você vai se separar, ou a flacidez da perna da sua mulher. O problema não é isso. O problema em si, e o fato estrutural de uma destruição, não é porque uma conta da luz atrasou, mas o problema é mais complexo, é mais profundo. Nós estamos lidando contra um sistema espiritual que quer destruir a sua família lá. Existe um sistema espiritual que quer acabar com você, Graciela. Existe uma força diabólica que quer destruir a sua vida. Existe uma guerra, um principado e uma potestade. E não adianta você querer tratar a leucemia com esparadrapo. O problema não é casa arrumada, porque se o problema fosse casa arrumada, Rita, a Fátima Bernardes e o William Bonner não tinham se separado.
que a Fatinha mais o William Gomes se separaram? Precisamos abrir os olhos. Você precisa abrir os olhos contra todos esses combatentes da sua casa. Abrir os olhos para discernir a graça de Deus, a sua condição pecaminosa, vigiar. Abrir os olhos acerca do peso da lei, se lançar na graça de Deus, construir a sua casa na graça de Deus. Abrir os olhos para a realidade de uma família, de um lar. Abrir os olhos acerca da ilusão da filosofia presente nesse mundo. Abrir os olhos para forças espirituais que nos odeiam. Você quer edificar sua casa na rocha? Então saiba de uma coisa: vai ter gente batendo na sua casa. A palavra de Deus diz que combateram com aquela casa. Então vai ter gente, você vai ouvir barulho de gente querendo chegar com um martelo para bater na sua casa, de gente apontando um exército para destruir a sua casa. Agora, que vai bater, vai bater. E aí você decide se você é um Rock Balboa ou se você vai pedir arrego na primeira pancada que você sofreu. É com você. Mas se você hoje, sincero da sua condição, disser: Senhor, tenha misericórdia da minha família, abençoe a minha família, porque eu quero ficar firme no dia da luta, quero ficar firme no dia da angústia. Eu quero te convidar a se colocar em pé, porque eu quero orar pela sua família, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Aleluia. Se você está na sua casa, ou se você está aqui com a sua família, Espírito de Deus, eu quero orar agora, Senhor, por cada família que está aqui no nosso meio, por cada casa, Senhor, que as nossas casas sejam edificadas na rocha, que as nossas casas sejam edificadas sobre o fundamento da sua palavra. Oh Espírito de Deus, nós pedimos a Ti, meu Pai, que todos aqueles que têm combatido contra a nossa casa, essa nossa condição pecaminosa, que milita contra nós, ó Pai, Senhor, nos dê a graça de nos arrependermos dos pecados e de mudarmos as nossas atitudes, de mudarmos os nossos comportamentos, de não sermos pessoas rendidas ao pecado e também de não nos tornarmos cínicos ou hipócritas, mas de mudarmos. Pai, nos dê a graça do Senhor, nos dê a graça do Senhor para enfrentarmos o pensamento desse mundo, segundo a Tua palavra que nos diz que não devemos nos conformar, não devemos nos conformar com essa filosofia que tem o princípio de querer destruir. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todas as forças do mal, todas as forças do inferno, todas as forças do diabo que se levantaram contra a minha família, que se levantaram contra a minha casa. Pai, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, seja repreendido agora. Seja repreendido agora da casa do meu irmão, da casa da minha irmã. Toda obra do diabo, toda obra de
Feche os teus olhos. Nós estamos encerrando já a nossa celebração. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Aleluia. Vamos fazer a oração. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Mais uma vez, cantemos juntos. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.